com desabamentos e encostas. A questão da remoção, né, voltaria à cena sob o argumento do grande risco da população em viver nos morros, né? A chuva de 66, né, ficou no imaginário popular da cidade, né, com uma grande enchente da cidade, né? Ainda que no ano seguinte, na mesma época, né, chuvas torrenciais matassem mais de 100 pessoas, né? Mas, para o que cabe aqui, né, a discussão sobre a necessidade de estudos preventivos nas favelas cariocas, né, sobrepujou, né, as discussões técnicas sobre a contenção das encostas. Principalmente, né, agora uma pequena pausa, né, porque essa discussão foi resolvida muito rapidamente com a criação da GeoRio. Então, assim, as chuvas trouxeram, né, duas discussões, a questão da remoção das favelas e a contenção das encostas. A GeoRio muito rapidamente foi resolvida, pelo menos, pausa, né, para as fontes que eu estou utilizando, que normalmente são os jornais, os periódicos do momento, né? Então, a questão que deve ser ressaltada, né, é a criação da Xizam pelo governo Costa e Silva, para executar um programa voltado especificamente para solucionar o problema das favelas naquilo que foi espacialmente denominado pelo governo federal de região metropolitana do Grande Rio, ou seja, abrangendo os dois estados, o da Guanabara e o do Rio de Janeiro. Então perceba esse percurso, né? Em nome de uma discussão, né, da chuva, né, quer dizer, proporcionada, né, por um dado natural, né, o governo federal, né, cria uma instituição que vai discutir e tentar resolver os problemas das favelas, nessas áreas de risco. Mas não só na cidade do Rio de Janeiro, mas, quer dizer, no estado da Guanabara, mas também no seu entorno. E aí denomina esse entorno, né, está textualmente no documento, né, de região metropolitana do Grande Rio. A questão colocada é que é um órgão do governo federal, né? Então, o governo federal ratificou a visão de uma região metropolitana, né, chamada de Grande Rio, ao nomear e dar inteligibilidade ao território, a partir, né, da perspectiva da habitação de interesse social. Naquele momento, né, as chuvas já não eram mais acionadas como legitimadoras das ações das duas gestões, a estadual e a federal, né, na prevenção de novos desastres ocasionados pelos dilúvios de verão. Sem adentrar, né, no que a Xizam, a Coab ou mesmo, né, o BNH de fato produziram no estado da Guanabara, né, é importante ressaltar dois aspectos. O primeiro é a ideia de desfavelamento, né, que o documento, que o decreto, né, que instituiu a Xizam, né, claramente aponta, né? Aliás, esse era um dos objetivos, né? A Xizam deveria coordenar um programa de desfavelamento. O segundo é a possibilidade de intervenção da União em um estado cujo governador foi eleito pelo voto direto, né, visto pela ala dos militares da linha dura como de oposição ao governo federal. A gestão de Negrão de Lima coincidiu com o do governo de Costa e Silva, 67, 69, né? Justamente no momento em que a ideia, né, de possibilidade de intervenção do governo federal no estado da Guanabara ganhou força entre os políticos cariocas, né? Essa ideia entre os políticos era recorrente
da possibilidade de uma intervenção do governo federal no estado da Guanabara. Principalmente porque Negrão, né, se colocou como representante da oposição na campanha estadual e era muito próximo de Kubitschek, né? Os jornais da época, né, acompanharam a batalha, né, da posse do governador eleito. Então, assim, não era uma coisa saída, né, tinha ali um fundamento, né? Somado a esse clima de desconfiança, né, administrativamente, dentro do estado, né, da Guanabara, havia a sobreposição de atribuições de diversas repartições. Então, essa sobreposição, que eu vou falar um pouquinho, Coab, Codesco, né, e a própria Xizan, né, davam uma sensação de ineficiência e irracionalidade a essa atuação dessas repartições dentro do território do estado da Guanabara, né? Só que eu me perdi aqui. Então, uma leitura política, né, pode ser feita em relação à reação, né, da gestão de Negrão de Lima à criação da Xizan. A administração estadual buscou organizar-se para fazer frente à Xizan, né, e juntamente com a Lei de Desenvolvimento Urbano, que também foi promulgada no momento que estava sendo feita a Xizan, o estado da Guanabara estava, né, implantando a Lei do Desenvolvimento Urbano, que eu não sei se de fato ele foi implantado, porque eu acabei não pesquisando. Mas enfim, para fazer frente, né, à Xizan, né, já que esse órgão federal se colocava como articulador entre os entes federados, né, e era hierarquicamente superior aos municípios e estados, né, é que se começou a pensar num documento básico, né, como resposta a essa possibilidade de gestão compartilhada, né, que no fundo era o que estava sendo colocado via Xizan, né? Que o estado da Guanabara percebia como intervenção. Então, assim, é porque eu parei de ler aqui e já me perdi. Então, assim, o que eu quero acentuar, né? Que você teve as chuvas, né? E aí, em função das chuvas, o governo federal cria a Xizan, né, que se coloca como um órgão que vai gerenciar, né, quer dizer, que vai uma atuação compartilhada entre o estado da Guanabara e o estado do Rio, mas que o estado da Guanabara percebe nessa atuação, né, um canal, uma abertura para uma possibilidade de intervenção do governo federal no estado da Guanabara. Então, em resposta a essa possibilidade, né, então, né, se pensa se dá um start para esse documento básico. Lembrando que a chuva é a chuva de 67, né, e o documento básico, ele sai em 69. Então, chegamos ao documento básico, né. Você poderia, né? Que aí vamos pensar um pouco, né, no contexto de criação, né, desse documento, né? Bom, a gente deve pensar, né, a constituição desse documento, né? A gente deve articular
aos critérios de delimitação das regiões metropolitanas que começaram a ser discutidos a partir, né, após a Constituição de 1967. Né? E, vai acontecer a mesma coisa. Então, que a gente fica muito na regulação, né, em 1973, né, quando finalmente as regiões metropolitanas foram constituídas, menos a região metropolitana do Rio de Janeiro, né, e ela de fato não foi constituída em 73 exatamente porque, né, existia o Estado da Guanabara, e é importante ressaltar que um dos argumentos utilizados na fusão foi exatamente, né, a criação de uma região metropolitana, né, porque parte desse argumento já está colocado no documento básico, né, então assim, porque são 10 minutos e eu quero chegar à Baixada Fluminense, né, eu vou, assim, eu acho que já deu um pouco para dar conta, né, dessa conjuntura política, né, e aí falta só, muito rapidamente, né, falar um pouco dessa discussão técnica, porque a gente tem que entender que esse documento, ele é produzido por um corpo técnico, né, com todo o imaginário que isso significa. Ou seja, tem a ver com a própria, com aquele momento do campo, né? Então, o que eu queria recuperar um pouco é que essa discussão acerca das regiões metropolitanas, ela já acontecia, né? Por outro lado, você percebe que já havia a consolidação de alguns parâmetros para se pensar, né, essa região metropolitana. Eu não vou falar um pouco não vou falar dessas discussões técnicas, né, porque eu vou adentrar logo ao documento, né, das três propostas, né, que saíram desse documento, né? Então estão lá, né? É um documento de 13 capítulos, muito rapidamente, só para vocês terem noção, né? Em que se avaliou todos para se pensar numa região metropolitana, né? Transporte, habitação, enfim, tudo aquilo que a gente normalmente, né? Vale a pena citar, né, a equipe, né, que era coordenada pelo economista João Paulo de Almeida Magalhães, né, mas ainda contava com Lísia Bernardes, Pedro Geiger, Armando, eu não sei falar, enfim, eu não sei, Prochnick, Theodore Smith e Arthur Rios, para pensar os aspectos sociológicos, né? O documento está dividido entre aspectos geográficos, aspectos financeiros e econômicos, aspectos urbanísticos e aspectos sociológicos, né? Houve um estudo minucioso do diagnóstico do que seria essa região, né? E a primeira grande observação é que havia muitos dados para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado da Guanabara, né? E quase nada para os municípios vizinhos que fariam parte dessa região. Lembrando que os municípios vizinhos faziam parte do estado do Rio de Janeiro, né? E aí, então, o extenso relatório, né, tá claro que a solução apresentada para o crescimento da cidade do Rio de Janeiro, né, passa pela incorporação, né, desses territórios, né, que sempre estiveram ligados à cidade.
mas que administrativamente estava num outro ente, né, administrativo. E que essa criação dessa região metropolitana, né, passaria necessariamente pela condução do Estado da Guanabara. Então essa é a primeira grande observação, né, da necessidade da criação dessa região metropolitana, né, que seria a região metropolitana da Guanabara, né, sob a condução, né, do Estado da Guanabara, né. Ainda que não falasse explicitamente, né, de uma subordinação da periferia à metrópole, né, não há isso colocado explicitamente, mas diz que um dos argumentos é que os técnicos do Estado da Guanabara estariam mais habilitados a fazer essa condução. A questão é como criar essa região metropolitana. 3 propostas apareceram, né? A primeira, a do consórcio, ou seja, mantém-se tudo como está, né? 2 unidades federativas, Estado da Guanabara e Estado do Rio de Janeiro, sob a condução do Estado da Guanabara, né? E os serviços e equipamentos que tivessem na alçada da região, né, haveria um consórcio, né, para... Então é a primeira opção, né. A segunda opção, né, foi a fusão, né, que se o Estado da Guanabara deixasse de ser Estado, que fosse incorporado, né, ao Estado do Rio. E a terceira seria que o Estado da Guanabara aumentasse seu território. Então, aquele primeiro mapa seria o novo Estado.